agora então a Franco da Rocha para conversar e ouvir. Daqui a pouco então teremos a participação do governador João Dória. Eu repito, infelizmente nessa madrugada nós tivemos aí a contabilização de mais 2 mortes em Franco da Rocha, um total agora de 13 pessoas que perderam a vida, e a situação ainda é muito preocupante porque nós temos mais vítimas desaparecidas. Inclusive os bombeiros trabalham num local que haveria um comércio, mais 2 residências, e eles acreditam que há nessa região ainda mais 2 corpos. Então vamos agora com a palavra do governador João Dória. A todos os profissionais do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, alguns profissionais aqui trabalharam 36 horas sem parar, sem descanso, ajudando as vítimas e ajudando, infelizmente, a encontrar corpos de vítimas aqui. Agradecer à Polícia Militar, todo o sistema de policiamento para proteger não só a população, como o patrimônio da população que foi afetada pelas chuvas. E agradecer também ao prefeito Nivaldo, seu esforço, o esforço da sua equipe, solidário, para minimizar o sofrimento das pessoas que aqui foram vitimadas pelas chuvas e pelos deslizamentos. Nós temos 13 mortes contabilizadas aqui em Franco da Rocha, temos 5 pessoas desaparecidas e há mais de 72 horas, infelizmente, as chances de sobrevida dessas pessoas desaparecidas é baixíssima. O Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e os voluntários que estão orientados vão seguir nas buscas desses 5 corpos para que possam ter a dignidade do seu sepultamento. Com isso, deveremos ter um aumento do número de mortes, até agora contabilizando 29 pessoas que perderam suas vidas em Franco da Rocha, nos municípios, em Francisco Morato, nos municípios vizinhos desta região. Nós já havíamos destinado 5 milhões de reais a Franco da Rocha para o atendimento emergencial, não só das vítimas, das famílias das vítimas, dos desabrigados, como também das necessidades básicas de infraestrutura da Prefeitura de Franco da Rocha. Hoje nós estamos deliberando e informando ao prefeito que vamos destinar mais 1 milhão de reais para o atendimento às vítimas e mais 2 milhões de reais para a recuperação da estrutura urbana da cidade e as necessidades para que minimamente tenham condições de restabelecer, tão logo as chuvas cessem, com as obras, a normalidade de vida aqui em Franco da Rocha. Assim serão 8 milhões de reais, os 5 que já tínhamos anunciado e que serão depositados em conta da Prefeitura amanhã, sexta-feira, agora mais 3 milhões de reais, totalizando 8 milhões de reais, especificamente aqui para Franco da Rocha. 5 milhões serão depositados amanhã, fundo a fundo, na Prefeitura, os outros 3 milhões até terça-feira da semana que vem. Temos que ser rápidos, objetivos e sermos solidários também à população, especialmente ao prefeito, que tem uma missão difícil e dolorosa aqui em Franco da Rocha. Nos demais municípios já tínhamos destinado 10 milhões de reais, mantemos essa destinação, mas também canais abertos com todos os prefeitos das cidades que sofreram consequências das chuvas. Nós temos mais 10 cidades que sofreram consequências mais graves, com vítimas e algumas vítimas fatais, e 26 cidades que sofreram consequências das chuvas. No total, nós temos 37 municípios aqui no estado de São Paulo que sofreram as consequências das chuvas. A Secretaria de Desenvolvimento Regional já está autorizada pelo governador a avaliar com prefeitas e prefeitos as suas necessidades. Nas cidades que foram mais afetadas no último final de semana, os recursos já foram aprovados e também serão depositados amanhã, fundo a fundo, nas contas das respectivas prefeituras. Nós temos 5.548 pessoas desabrigadas, na totalidade de 37 municípios aqui no estado de São Paulo. Todos os municípios, sem exceção, estão tendo assistência do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Polícia Militar, da Secretaria de Desenvolvimento Regional, da Secretaria da Habitação, da Secretaria da Saúde. E toda necessidade adicional que, porventura, tenham prefeitas e prefeitos, eles serão devidamente e rapidamente atendidos pelo governo de São Paulo. Nós vamos agora, temos alguns jornalistas aqui com perguntas. Vamos começar com o Gabriel Prado, da TV Globo
Globo News, Gabriel que está aqui. Gabriel, bom dia. Sua pergunta, por favor. Bom dia, governador, bom dia a todos. O senhor falou de investimento em milhões depois que a tragédia acontece. O que cabe ao governo fazer antes, como forma de prevenção em relação à área de risco? Vocês têm um programa, o senhor pensa em fazer algo para que isso não aconteça no verão do ano seguinte, daqui para frente? Gabriel, isso já está sendo feito. Franco da Rocha tem 2 piscinões em construção, em obras. Um, inclusive, fica no caminho exatamente de onde nós estamos nesse momento. Investimento de 70 milhões de reais, que já estava autorizado. Nós estivemos aqui, inclusive, ao lado do prefeito Nivaldo, muito antes dessa tragédia, anunciando o início dessas obras e a destinação desses recursos para 2 piscinões. O mesmo em Francisco Morato. São mais 2 piscinões, igualmente já autorizados antes da tragédia. São 100 milhões de reais nesses 2 piscinões. Além dos piscinões que estão sendo feitos aqui em outras áreas da região metropolitana de São Paulo, como é o caso do Grande ABC. Aliás, com recursos que são do governo de São Paulo. Deveriam ter também o apoio do governo federal, mas não tivemos. Como eu não quero dar nenhuma chance de politização, porque estamos vivendo uma tragédia, nós temos que socorrer a população, atender aqueles que estão desabrigados e apoiar prefeitas e prefeitos desta região. Portanto, as obras de infraestrutura dos piscinões seguirão sendo feitas. E o apoio aos prefeitos que, nas suas avaliações, entenderem necessidades estruturantes nas suas cidades, terão também o apoio do governo de São Paulo. Eu já fui prefeito, portanto, sei do que falo e sei que esta necessidade é sempre emanada pelos prefeitos. Eles é que têm o diagnóstico correto e nos ajudam e nos balizam. E não faltará apoio do governo, inclusive financeiro, para obras estruturantes. E os cuidados necessários que, no caso específico aqui de Franco da Rocha, nós reconhecemos e cumprimentamos o prefeito pelo esforço que toda a sua equipe vem realizando aqui para minimizar os efeitos das chuvas, dos deslizamentos, das vítimas que foram atendidas em hospitais, lamentavelmente das vítimas que perderam suas vidas. Vamos agora a Adriana Simino, obrigado, Gabriel, da TV Cultura. Adriana, desculpa. Bom dia, Adriana. Bom dia, governador, bom dia a todos. Então, o senhor falou dos 8 milhões, né, direcionados aqui à cidade, também dentro daqueles 15 milhões foram direcionados aos municípios por conta das consequências. Falou um pouquinho agora do trabalho de prevenção para os próximos anos e com relação às famílias que foram afetadas. Eu queria que vocês atualizassem, por gentileza, como que elas estão sendo acolhidas nesse sentido. Adriana, eu vou pedir a palavra do prefeito. O acolhimento está sendo feito, evidentemente, aqui pela prefeitura, com o nosso apoio. Repito, dos 5 milhões e mais 3 que nós estamos destinando, são 8 milhões. O prefeito tem a nossa confiança em saber como aplicar os recursos, principalmente e prioritariamente no atendimento às pessoas que perderam suas casas, que perderam familiares e que precisam de apoio, seja o aluguel social, seja alimentos, seja o atendimento assistencial da prefeitura, evidentemente com o nosso apoio. Prefeito Nivaldo. Primeiramente, governador, eu queria agradecer ao senhor. O senhor está sempre presente e nos auxiliando aqui. E como foi anunciado esse volume de recursos, que vai ajudar bastante. Esses recursos inicialmente vai ser destinado para essa região, para essa encosta que vocês veem que está instável. Então, imediatamente vamos usar o estado de emergência que foi decretado no município para que agilize essas obras. Quanto à família que você perguntou, desde o início foi montado pontos de acolhimento. A grande maioria das famílias afetadas, a lógica acaba procurando casa de familiares ou amigos. Mas já estamos entrando, entrando com o auxílio aluguel, então vai se atender todas as famílias, não ficará nenhuma família sem assistência. Obrigado, prefeito. Sabe dizer números? Quantos auxílios aluguéis foram pagos ou serão pagos? Serão pagos. O levantamento, assim, não tem um número fechado, mais 70 a 80 famílias já devidamente cadastradas. E a partir de quando esse auxílio? Já comecei a assinar, ontem mesmo já comecei a assinar para algumas famílias, então vai atingir todas elas. Obrigado, prefeito. Obrigado, Adriana. Quero também registrar aqui a presença do prefeito de Caieiras, que está aqui ao meu lado, Lagoinha. Desculpe, prefeito, podia ter feito esse registro antes, me perdoe. Vamos agora a Soraya, da CNN Brasil. Soraya,
Obrigado pela sua presença. Só para a gente entender um pouco se existe aí um plano de ação de emergência, o que será de prioridade desse valor que será depositado, né? Qual vai ser a primeira coisa que vocês vão fazer? E voltando um pouco em relação às famílias, elas vão ficar abrigadas nos abrigos provisórios até quando, né? E se existe algum plano também de ação para evitar que essas famílias construam novamente casas nessas áreas de risco? Prefeito. Olha, esse plano existe, é lógico que a gente tem problemas de décadas. Infelizmente a gente tem que se resolver ao longo do tempo. Então as ações emergenciais que estamos tomando hoje vai atender essas famílias com aluguéis sociais e sempre, como o governador sempre deixou, desde o primeiro dia que ele esteve aqui já, né, infelizmente por causa desse desastre, sempre deixou, foi no domingo que o governador esteve aqui, e ele sempre deixou aberto para a gente prosseguir. Nós vamos apresentar as demandas, além desses 8 milhões, o governador deixou aberto todas as secretarias lá para a gente dar o apoio necessário, para a gente fazer o máximo possível que a gente puder. Obrigado. Obrigado, prefeito. Obrigado, Soraya. Agora vamos a Gabriela Rangel, da Rádio CBN. Gabriela, bom dia. Bom dia, governador. Bom dia a todos. Gostaria de atualizar o número de desabrigados e desalojados e também, olhando aqui para esse cenário, chama muita atenção quanto risco que a gente ainda vê de desmoronamento, né? Principalmente quando a gente pensa que segunda-feira tem previsão de chuva forte. E aí eu queria saber, especificamente aqui, como vão conter alguma nova tragédia nesse local? E falando da região, que é uma região muito montanhosa, se existe alguma estratégia de mapear risco geológico, algum tipo de aviso para que esses moradores saibam que estão em risco, já que é uma região muito grande e é difícil administrar, né, essa área de risco. É isso. Gabriela, vou pedir também aqui a intervenção para ajudar nessa resposta do Coronel Romanek, que é o secretário da Casa Militar e também comanda a Defesa Civil e tem feito esse trabalho junto com a Defesa Civil da cidade de Franco da Rocha e de todos os outros 36 municípios. Eu repito, as ações locais, elas devem sempre serem coordenadas, verificadas e demandadas por prefeitas e prefeitos locais, que têm o conhecimento, têm a visão, como disse o prefeito Nivaldo, e reconhecem também as necessidades mais emergentes da sua população. Você colocou de maneira correta que é uma topografia muito difícil nessa região, com muitas montanhas e com muitas casas que, a meu ver, não posso afirmar isso, mas de construções que não deveriam estar feitas, mas me parece que estão aqui há muitos anos em áreas que podem apontar riscos. O prefeito poderá, logo após o Coronel Romanek, também falar. Mas o mais importante nesse momento é a prioridade às vítimas, aqueles que estão desabrigados, por isso a destinação rápida de recursos que nós fizemos de imediato. Acrescentamos um valor adicional hoje, mais 3 milhões, e já disse ao prefeito, se ele precisar de mais recursos, não faltarão. Uma situação de tragédia, você não tem que pensar, você tem que agir. E é o que a população espera, seja do prefeito, seja do governador. Coronel Romanek, depois vamos ouvir o prefeito Nivaldo. Bom dia. São 5.200 pessoas desalojadas hoje no estado devido a essas intempéries que aconteceram desde o final de semana. Nós temos, logicamente, todo um apoio do Instituto de Pesquisas Ambientais por meio do IG, que é o Instituto Geológico, para fazer o mapeamento. 10h28, nós vamos no intervalo no rádio, mas continuamos na internet e na Panflix. Inclusive com esses mapeamentos, nós temos no nosso Centro de Gerenciamento de Emergências, lá no Palácio dos Bandeirantes, que funciona 24 horas por dia, monitorando todo o estado de São Paulo e mandando os alertas adequados para todas as defesas civis dos municípios, de todos os municípios paulistas. Então esse monitoramento e esses alertas são feitos 24 horas por dia. Então, e além disso, nós contamos com um serviço que é de suma importância, se puderem divulgar, é o SMS 40199. A pessoa manda nesse SMS no 40199 o CEP que ele reside ou o CEP que ele deseje receber os alertas da Defesa Civil. Imediatamente é cadastrado o seu celular e passa a receber esses alertas do Estado de São Paulo por meio da Defesa Civil. E é importante ressaltar que as pessoas, assim que recebam esses alertas, que sigam as orientações da nossa Defesa Civil. Muito obrigado. Obrigado, Coronel.
Vamos uma complementação com o prefeito Nivaldo. Quanto aos pontos indicados de risco, além do que o coronel falou, nós acabamos de fazer também o nosso plano de redução de risco, que aponta cerca de 70 pontos que necessita de intervenção. Vai do R1 ao R2, o risco até o 4. E nós já apresentamos, inicialmente foi recente esses estudos, já apresentamos para o secretário Vignoli, e estamos trabalhando já nisso aí para a gente fazer essas intervenções necessárias. Então, é lógico que vamos começar pelas áreas R4 e, na sequência, de acordo com os recursos que vierem, nós vamos dar sequência a todas essas intervenções necessárias para redução de risco. Prefeito, deixa eu só aproveitar e fazer mais uma pergunta. Acho que 2 pontos. O primeiro, o que vai acontecer com essas casas que foram evacuadas por esses moradores e quando que eles devem receber esse auxílio aluguel, para que a gente saiba que realmente eles não vão voltar para esses locais? Elas vão ser demolidas ou não? As famílias já estão sendo assistidas com a auxílio aluguel imediatamente, onde já uma parte já assinei na noite de ontem, e na sequência, como foi anunciado pelo governador com essa liberação de recursos, nós vamos começar imediatamente, aproveitando o decreto de emergência que foi assinado no município, para começar a intervenção nessa área, para estabilizar, com as obras necessárias, estabilizar aqui a região em torno. Ou seja, essas casas vão ser demolidas? Na obra, as que forem necessárias ser demolidas, serão demolidas. E as outras que ficarem, corre o risco deles voltarem. Vocês têm um plano para que esses moradores não ocupem essas áreas de risco? Então, nessa intervenção, nós vamos ter toda essa avaliação para tomar as medidas necessárias. Então os moradores não vão voltar? Nesse momento, nessas intervenções, nós vamos tomar todas as medidas necessárias. Agora, com essa avaliação que você está falando. Sobre o auxílio aluguel, já tem o valor que vai ser destinado a essas famílias? Era R$400, tem um reajuste agora, deve ir para R$600. Muito obrigada. Obrigado, prefeito. Obrigado, Marcelo. Eu queria registrar também aqui a presença da prefeita Renata Sene, que está aqui, prefeita de Francisco Morato. Prefeito, antes de tudo, minha solidariedade. Nós estivemos juntos no domingo, estamos juntos hoje novamente. Prefeito Nivaldo também. Prefeito de Mariporã, o Latim, que está aqui. Obrigado pela sua presença aqui também. Se vocês me permitirem, eu queria pedir aqui a palavra da prefeita Renata. Muito bem, são 10 horas e 32 minutos. Nós estamos acompanhando então a coletiva do governador João Dória, governador do estado de São Paulo, que está em Franco da Rocha. Infelizmente, a confirmação então de mais 2 vítimas. O município então registra 13 mortes e a preocupação porque há ainda desaparecidos na região. Desde a última sexta-feira até agora, então, nós tivemos, após as chuvas, 29 mortos, de acordo com a informação do Estado. 62 casas estão interditadas, também há pessoas desaparecidas, infelizmente ainda 5 pessoas desaparecidas. O governador então anunciou que liberou mais R$3 milhões em recursos para Franco da Rocha. Havia liberação inicial de 5 mais 3, agora são 8. Segundo também o Estado, nós temos 5.200 pessoas desabrigadas no estado de São Paulo, em 37 municípios que foram atingidas aí pela chuva. Há pouco, então, inclusive, o coronel Romanek da Defesa Civil falava justamente sobre isso, sobre os desabrigados. O prefeito Nivaldo Santos, que é do PSDB, mesmo partido do João Dória, em Franco da Rocha, anunciando também que haverá necessidade, então, claro, de toda uma avaliação da região e casas devem ser demolidas após esse episódio aí trágico em Franco da Rocha. Eu repito, apenas em Franco da Rocha morreram 13 pessoas. Nesta madrugada, um homem e infelizmente uma criança, o corpo dos 2 foram encontrados então, e os trabalhos continuam para que possa haver então a localização mais de 5 desaparecidos. Então temos aí as informações do governador também. Ele foi cobrado inclusive para trabalhos preventivos. Ele garantiu que há na região a construção de 2 piscinões na casa de R$100 milhões que estão sendo executados ainda pelo Estado para evitar esse tipo de problema. Ele garantiu também que os municípios têm toda a autonomia para a administração dessas verbas emergenciais que têm sido liberadas pelo governo do Estado de São Paulo e que, claro, cada município conhece a sua realidade e deve fazer a sua utilização
destinação dessas verbas a partir de agora. O prefeito Nivaldo Santos de Franco da Rocha dizendo, claro, vai concentrar esses 8 milhões inicialmente aí no trabalho de, nesse ponto que nós tivemos as 13 mortes, e ele garantiu que algumas residências terão que ser, evidentemente, demolidas em função de toda essa situação.